Bem-vindo a mais um Fale que eu te julgo. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai responder mais 3 perguntas que vocês mandaram aí. E se você tiver alguma pergunta, eu já quero dizer, previamente, que deixe aí nos comentários, mas veja o vídeo de hoje, quem sabe uma das suas dúvidas jurídicas pode ser respondida. Bom, vamos lá, a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta, que eu estou lendo no Kindle, obviamente, é do senhor Marcos. Marcos de novo, mas aquele era Marcos, O senhor Marcos, dessa vez normal, mandou a seguinte questão. Estou em um relacionamento há mais ou menos 19 anos. Bastante tempo. Devia ter casado, né, senhor Marcos? Mas agora eu quero me separar. Esquece o casamento. A minha namorada tem algum direito? Tá, vamos lá, senhor Marcos. O que acontece? As pessoas, às vezes, elas confundem, aquela questão da união estável. O que é a união estável? A união estável é quando, um casal vive em conjunto com o fim de constituir família há um tempo considerado. Só que muitas pessoas acham que a união estável ela só é considerada a partir de um momento em que se tem um registro no cartório. Só que não, tá? A união estável não precisa de registro em cartório. Então, sendo assim, senhor Marcos, se ela provar que vocês vivem em uma união por um longo período, que parece que é o caso do senhor, ela pode sim pedir o reconhecimento da união estável e pedir a divisão de bens. E como funciona a divisão de bens na união estável? É como se fosse um casamento com união parcial, ou seja, metade dos bens adquiridos durante a união estável vão ser divididos igualmente. Então, respondendo a sua pergunta, senhor Marcos, se ela comprovar que vocês estão há um longo período juntos com o fim de constituir família, ela tem direito à metade dos bens. Como que eu evito isso? Bom, vocês têm algumas formas. A primeira é reconhecer a união estável com a separação de bens, por exemplo, seria um meio. E a segunda é o famoso contrato de namoro. É um contrato em que vocês fazem reconhecendo que o que vocês têm, aquele vínculo que vocês têm, não é uma união estável. Em ambos os casos, para o homem pedir para a moçola ou a moçola pedir para o homem fazer esse tipo de contrato é um pouco complicado, mas a gente tem que entender que, a partir do momento que você entra num relacionamento duradouro, no caso do senhor é 19 anos, mas não precisa ser 19, 2, 3, 1 ano, e for reconhecida a união estável, vocês têm a divisão de bens. Então, a recomendação, por mais que hoje em dia, no Brasil principalmente, essa coisa é um pouco rígida, a gente não tem essa cultura, é importante, às vezes, você pode ser homem, pode ser mulher, tá? Vocês fazerem que seja um contrato de namoro, reconhecendo, olha, o que a gente tem não é uma união estável, ou então, caso seja uma união estável, reconhecer em cartório fazendo a divisão de bens. Esses são os 2 melhores cenários. Mas se você deixar como está, ela tem sim direito, porque, 19 anos juntos, creio eu que ela te ajudou a constituir alguma coisa. Então ela tem direito à metade dos bens. Então, respondendo a sua pergunta, senhor Marcos, ela pode pedir? Sim. Então, a dica que eu dou para todo mundo estar num relacionamento aí há mais de 6 meses, 1 ano, pensa em fazer um contrato de namoro, ou a união estável com a divisão de bens, Quando for fazer um casamento, faz a comunhão parcial ou a total, da forma que vocês preferirem, mas já tenham isso em mente. Se a outra pessoa, o seu companheiro ou a sua companheira, pediu reconhecimento e for reconhecido, os bens devem ser divididos igualmente. Bom, senhor Marcos, eu acho que eu respondi. Então, bora para a próxima pergunta do Fale que eu te julgo. Bom, e a segunda pergunta é do senhor Kindle. Nome criativo. O senhor Kindle, que eu estou lendo no meu Kindle, mandou a seguinte questão, a seguinte pergunta. A empresa colocou meu nome no Serasa indevidamente. Tem algum direito a receber? Bom, isso acontece, por incrível que pareça, acontece até relativamente comum, tá? De empresas colocarem o nome da pessoa no Serasa de forma indevida. Como assim? Você não fez uma compra, você não reconhece nada, e a empresa simplesmente colocou seu nome no Serasa. Seja porque alguém copiou seus dados, alguém clonou seu CPF, alguma coisa assim, seja porque eles erraram, você já pagou uma conta e mesmo assim eles colocaram seu nome no Serasa. E aí você fica no cadastro de inadimplentes. E aí fica com todas aquelas restrições para pegar empréstimo, para fazer cartão de crédito, aquela bagunça. Mas e quando isso acontece de forma indevida? Quando acontece de forma indevida, tá? Vocês têm 2 opções. A primeira é fazer o pagamento e pedir a restituição em dobro daquele valor pago, mais danos morais, e a segunda é só pedir danos morais. Mas um ponto importante é,
Se o seu nome já tá sujo, já tá igual puleiro de galinha, cheio de caquinha, né, para não falar outra coisa, já tá todo sujo, os danos morais podem ser que seja um valor muito pequeno. Mas se não, se nunca teve nome sujo, a empresa sujou seu nome de forma indevida, danos morais, né, eu já vi danos morais passando da casa de 10 mil reais nesse tipo de caso. Por quê? Porque a empresa tem que ter ciência que ela está colocando seu nome em um sistema que pode prejudicar muito o consumidor. Então, esse tipo de trabalho de forma indevida, né, um trabalho até porco, né, de sujar o nome da pessoa sem conferir se ela realmente está devendo, gera muito prejuízo, o que acarreta geralmente em danos morais. Então, nesse caso, sujou seu nome de forma indevida, qual que é a recomendação? A primeira, entre em contato com a empresa, pergunta o que sujou seu nome, né, o que aconteceu, veja, pede a eles a cópia do contrato e veja se o contrato está no seu nome e se aquela letra é falsificada ou se eles não têm o contrato, já aconteceu das pessoas não ter o contrato. Se for uma dívida que você já pagou, manda o comprovante de pagamento. Se mesmo vocês não quiserem resolver, entra com ação judicial, procura o advogado mais próximo para resolver esse problema para você. Bom, essa foi a segunda pergunta do Sr. Kindle. E agora a senhora Anabelle. A senhora Anabelle mandou a seguinte questão. Recentemente recebi uma comunicação do meu banco que minha conta salário foi bloqueada judicialmente. O que isso pode ser? Senhora Anabelle, vamos lá. O que acontece? Conta bloqueada judicialmente, geralmente, é por causa de alguma execução. Ah, vai matar? Vai matar? Não, calma aí, calma, senhora Anabelle, calma. Você não está num jornal de notícias, você está no Fale que eu te julgo, então ninguém aqui vai te matar. Ação de execução nada mais é que uma ação de cobrança, tá? Então, provavelmente a senhora está devendo alguma coisa ou perdeu algum processo e não pagou, né, no prazo, e eles executaram a conta da senhora pedindo o bloqueio da conta. Esse valor, por exemplo, que a senhora tem na conta salário, pode inclusive ser penhorado, porque a senhora perdeu o dinheiro. Qual que é o caminho a se seguir nesse caso, então? A senhora vai precisar de um advogado para entrar no processo e comunicar ao juiz que essa conta da senhora é uma conta salário. Conta salário e conta benefício não podem ser penhoradas, salvo algumas exceções. Dentre elas, a mais importante é dívida trabalhista e pensão alimentícia. Então, por exemplo, você tem conta salário, deve pensão ou deve uma ação trabalhista, você pode sim acabar sofrendo uma penalidade legal. Mas tirando isso, voltando para a questão do caso da senhora, se não for nenhuma dessas dívidas, a senhora precisa de um advogado para comunicar e falar, olha, não, essa conta é uma conta salário, então ela não pode ser penhorada. Por dívida comum, por exemplo, a senhora comprou alguma coisa e não pagou, e aí, em vez de sujarem o nome da senhora, eles executaram a senhora. Então fala, essa é uma conta salário, não pode ser bloqueada, e pede o desbloqueio da conta, tá? Bom, essas foram as 3 perguntas do Fale que eu te julgo de hoje, mas eu tenho que falar de forma direita, do Fale que eu te julgo de hoje. E se vocês tiverem mais perguntas, mandem pra gente. Lembrando que a gente vai responder aqui elas para vocês, claro, com um nome fictício, mas vai ser a pergunta de vocês. Então é isso aí, pessoal. Partiu! Até o próximo! Ah, e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar no Fale que eu te julgo!